seja a filosofia, que seja... Eles têm direito de ir encontrar significantes, encontrar discursos que sejam significantes para eles. Sim, exatamente. Viu que a verdade caiu já dos meus mãos. A verdade é frágil. É frágil. Verdade subjetiva. É a verdade do teu sujeito que caiu. Do meu sujeito, mas não a verdade científica ou a verdade religiosa ou a outra verdade, porque verdade tem muitas definições da verdade. Verdade. É verdadeiro. Então, eu posso fazer a coisa seguinte. Agora podemos passar pela apresentação de um discurso preciso. Antes tem que apresentar os ferramentas usados pelo Lacan, mas você sabe aqueles. Tem quantos ferramentas usados pelo Lacan num discurso social do lado da psicanálise. Então, tem o sujeito dividido, nós outros, tem o significante mestre, que o Lacan chama OS1, tem os outros saberes, todos os outros conhecimentos, os outros conhecimentos que o Lacan chama de S2, desculpa pelo francês, e ele vai usar em quarta posição de objeto A. São os primeiros anos que o Lacan vai usar realmente do objeto A. Agora ele se sente mais afirmado na sua teoria, na sua elaboração, para usar realmente desse conceito de objeto A. Objeto A é o objeto perdido. O objeto perdido nós vimos anteriormente na primeira parte que o objeto A pode ser resumido pela mais-valia capitalista. Já fizemos a explicação sobre isso. E usando dessas quatro ferramentas, ele vai posicionar um por um essas quatro ferramentas e vai tornar de um quarto cada vez uma ferramenta que vai passar aqui, depois lá, e todos seguintes vai girar na mesma ordem. E em primeiro lugar, o que indica a ordem de apresentação do S1, S2, S1, S2, objeto A e sujeito dividido, e o discurso do mestre. O discurso do mestre para o Lacan, historicamente, e para um ser humano em particular, é o primeiro discurso. Historicamente, o discurso do mestre era socialmente aquele que foi organizado da primeira humanidade até poucos séculos antes, e por um ser humano, quando ele é recém-nascido, o discurso dos pais realmente é um discurso de mestre. A educação é bem lá. Então, por essas duas razões, o discurso do mestre indica a posição, a ordem das quatro ferramentas. O discurso de mestre começa com lá, em posição daquele que fala, e o S1. O S1 vai falar aos outros o S2. A produção
dessa fala do mestre aos outros, a produção é o mais de gozar, mais de valia, mais-valia ou mais de gozar no sentido da psicanálise, mas não é realmente mais de gozar, é a causa do desejo. A falta do objeto A é a causa do desejo, e essa causa do desejo pode fabricar mais de gozar. Então, a definição que o Lacan vai produzir é uma definição um pouco fina, um pouco precisa entender bem. Ele queria fazer uma comparação entre os conceitos do Marx e a sua própria concepção da psicanálise. Então acho que ele tirou um pouco a definição do mais de gozar com a mais-valia e o objeto A. Bom, pouco importa, aceitamos a sua apresentação e na quarta cúpula nós temos o sujeito dividido. O discurso do mestre funciona assim, o significante mestre fala com os outros, pelos outros vai produzir uma falta do objeto A e uma causa do desejo pelos outros. Essa falta de desejo vai influenciar também depois a palavra, a fala do significante mestre, do agente falando, do mestre, mas o mestre é cortado. Ele não conhece a sua verdade, ele não conhece o seu inconsciente, ele não conhece a verdade do seu sujeito. Então, a separação entre o enunciado e enunciamento, o mestre não conhece, ele não tem acesso. Ou também, quando a mãe ou o pai fala com a criança, eles não têm na cabeça, na fala, o sentido que eles têm acesso aos seus próprios inconscientes. Isso não é possível. Para qualquer pessoa não é possível o acesso permanente ao seu inconsciente. Eu vou fazer a produção do meu inconsciente falando com vocês. E você vai pode fazer remarcas sobre a minha fala. Mas quando eu falo, eu me sinto totalmente consciente. É isso. Eu acho que a questão é muito interessante, porque um pai e uma mãe, por exemplo, que está o tempo todo, entre aspas, psicanalizando a sua própria atitude com a criança, dá coisas estranhíssimas, porque ela mistura o seu próprio inconsciente, o seu próprio significante, com alguma coisa que está acontecendo ali entre ela e a criança, e faz com que realmente ela perca o sentido da própria atitude educativa, por exemplo. Exatamente, exatamente. E nós conhecemos vários exemplos de educação de filhos de psicanalistas que pode dar problema, digamos assim, simplesmente. É como se eles procurassem o tempo todo uma justeza, uma legitimidade do que foi também o significante, o que é um significante que sustenta para um e para outro uma posição paterna ou materna. E isso não pode dar certo, porque significa uma ausência de distância também. Cada atitude teria que, entre aspas, ser analisada, né, para saber se é legítimo de ser aplicada com o filho, com a filha, o que é um absurdo, né? Absurdo. Você lembra de uma ocasião lá de uma nossa amiga psicanalista francesa, era avó de um neto, e durante uma discussão, um seminário entre nós, ela falou que ela estava explicando o complexo de Édipo ao seu neto, porque os seus pais não fizeram a explicação. E você lembra, nós dois olhando nós, dizendo,
pensando, puxa, o que vai dar? Como se a vida pudesse ser conceptualizada o tempo todo, né? O que não é possível. Exatamente. Então, o discurso do mestre é aquele que funcionou ao longo dos séculos passados e também para cada ser humano, acho, na sua primeira infância, digamos assim. Então, como foi dizia, tem os dois sentidos da anterioridade, do passado, o passado da humanidade, o passado de cada um. Mas o discurso do mestre, ele vigora nas instituições que sustentam o Estado, porque se não houver esse discurso do mestre na nossa sociedade, nas nossas instituições, vira uma confusão de tudo, né? De todas as posições. Ou seja, eu trabalho, por exemplo, com a proteção à infância, com o discurso jurídico, e a gente sabe muito bem que essa questão a gente pode questionar muitas dos enunciados, muitas das preconizações, muitas das leis, mas se não houver lei nenhuma no Estado, o que pode acontecer, né? Quer dizer, a gente tem que lidar o tempo todo, todos estamos lidando o tempo todo com S1. É isso. É isso. Então, você conhece bem, geralmente, mas que talvez esse discurso do mestre, só pensando a essa coisa, aquele... Jean-Marc, mostra um pouquinho do reflexo, isso, mostra, não, põe na tem tua uma frente. separação. Sim, tá ótimo. Tem uma separação entre a produção e os outros agentes, e entre a verdade, a posição da verdade e a posição do agente. Mas a verdade influencia e o inconsciente, o sujeito dividido, influencia a fala do mestre, do significante mestre, além que, ao contrário, os outros que vão fazer uma produção, mas a produção não vai dar uma influência sobre os agentes, mas dá uma influência, tem uma ligação, um laço, um caminho entre a produção e a fala do significante mestre e do agente que fala. Eu quero apresentar